Já de início começaremos com a franquia Final Fantasy, onde muitos de seus jogos não seguem uma ordem cronológica aí dos fatos. Elas não têm conexão entre si, mas não deixa a desejar em sua parte gráfica, que é muito bem cuidada e tem tornado a franquia reconhecida aí pelo mundo afora. A saber, temos como informação que a franquia original segue a perspectiva de 15 games, na verdade 16, com o anúncio feito de Final Fantasy XVI, e também 7 animações entre filmes e séries, e ela se varia entre diversos idiomas, sendo ele o árabe e o asiático, e mais outro idioma aí, que eu não vou me recordar muito bem aqui. Também é muito interessante, um tema muito difundido nessa franquia, que vários de seus jogos sigam aí uma cultura mitológica e que o foco principal é sempre o combate interativo com o antagonista que procura a dominação mundial. Eu estarei deixando aqui, nesse momento, um vídeo de 1 minuto do primeiro game da franquia, para que vocês entendam um pouco a história, a perspectiva em si, e também estarei deixando um vídeo de mais 1 minuto do último jogo lançado. Então vamos lá a ver o primeiro vídeo. Qual o objetivo que vocês acham que essa história deve estar passando? Enfim, e a partir desse momento eu vou estar mostrando aí o vídeo do último game lançado para vocês terem uma noção básica do que se trata. Did you not pledge your sword to our cause? What does it matter? Pode ficar bastante longo. It was the Dalnex who drove back the Crusaders in the Battle of the Twin Realms, was it not? Without the blessing of the Mother Crystal, we cannot defend our realm from the spread of the Blight. So I sit in the Dragoons. Imperial Vipers. Do they really mean to invade us?
the Archduke's son. Phoenix. Stop there! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for A segunda franquia qual eu quero tratar aqui é Resident Evil, uma franquia survival horror desenvolvida aí pela Capcom. Occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a A group of história about 10 do people. primeiro game se Victims segue were aí no apparently ano de the Bravo team 1998, went to the mais hideout of the precisamente no group dia and disappeared. 24 de julho, onde se seguiu nas montanhas Akalai uma série de assassinatos, beirando o canibalismo. Sobre informações do segundo game, a gente tem informação de que ele ocorre aí 2 meses depois dos acontecimentos aos arredores de Raccoon City e que todos os cidadãos da cidade tenham se transformado em zumbis. Eu estarei ao longo do vídeo dando mais detalhes importantes sobre a franquia e durante a edição vocês vão ver aqui muitas imagens relativas a cada acontecimento da série. Essa cidade aí de Raccoon City ficava no centro-oeste dos Estados Unidos, de acordo com a história aí do game, e tudo se deu graças ao T-Vírus. É um novo tipo de arma biológica, provavelmente feita e financiada aí pela empresa farmacêutica Umbrella Corporation. Aí temos aí o terceiro game da franquia, como título Resident Evil 3 Nemesis, que ocorre aí 24 horas antes do seu antecessor, com a encarregada Jill Valentine, ex-agente das forças táticas das Stasi aí, encarregada dessa missão. Vamos estar dando mais detalhes sobre ela e sobre todo o game ao decorrer do vídeo. Então vamos lá. Não temos tantos detalhes sobre Resident Evil 3 Nemesis. A informação mais precisa que temos é que Jill Valentine, a ex-agente da Stasi, vem encurralada de todos os lados, tentando fugir aí do, mais precisamente, vilão Nemesis por toda a delegacia e arredores de Raccoon City, até que no final ela consegue derrotá-lo e fugir aí de helicóptero. As informações baseadas aqui que eu pego as informações sobre a época de ter jogado o jogo aí e baseando-se aí nas suas cutscenes, analisando as informações contidas em suas cutscenes, eu consigo passar isso aí para vocês. 1998. No quarto jogo da franquia, vemos como foi o ano em que aqueles assassinatos protagonista cruéis ocorreram nas montanhas Arklay. Logo Leon depois, Scott a notícia Kennedy, correu pelo mundo todo, revelando que foi culpa de um experimento viral secreto, conduzido pela empresa internacional farmacêutica Umbrella. Esse game se passa aí 6 O vírus anos se espalhou perto após de uma os comunidade nas acontecimentos de montanhas, Resident na Evil cidade 2, de Raccoon, e atingiu a cidadezinha acontece pacífica que de forma devastadora, ela acaba sendo enfraquecendo aí seu alicerce. raptada Sem ter por uma escolhas, seita e o presidente dos Leon Estados Unidos Kennedy ordenou um fica plano de responsável por contingência ela nesta de missão. esterilizar Raccoon.
Aí, por sinal, ele acaba viajando para uma aldeia rural, onde ele encontra as pessoas denominadas de Los Iluminados, que seriam aí a possível seita que tenha raptado a Ashley. Em Resident Evil 5, temos aí Chris Redfield como protagonista. Ele era um ex-agente aí do STAS e acaba se tornando parte da BCAA, que é uma agência de bioterrorismo, e é despachado para uma missão na África. Aí neste game, Chris Redfield e Sheva Loma, que é a sua nova parceira na África, tem como missão prender o bioterrorista Ricardo Rivik antes que ele venda uma Super Ball, que é uma arma biológica aí, para o mercado negro. O sexto game da franquia se passa aí em 2013 nos Estados Unidos, quando o presidente americano Adam B. Ford decide revelar aí todos os acontecimentos por trás do incidente de 1998, com a intenção de acalmar o ressurgimento de novas armas bioterroristas aí. E finalizando as informações que eu tenho recebido aqui de Resident Evil, as informações que eu tenho por ter jogado os jogos, Resident Evil 7 se passa aí com o Ethan e conta a história dele quando ele vai em busca de sua esposa desaparecida em uma mansão desconhecida na Louisiana. O Resident Evil 8 saiu agora há pouco e eu não tenho jogado o game ainda, porém não tenho informações aí confidentes que indicam fatos históricos aí de sua história. Por isso que eu não vou estar falando nada sobre o Resident Evil 8 Village, e vamos estar passando aí adiante para a próxima franquia. Seríamos 5 no total, já tenho falado de 2, e vamos continuar o game, faltando apenas 3. Ou continuar o game não, continuar as histórias das franquias. É nosso top aí, das 15 melhores franquias do mundo dos games. E a terceira franquia de que falaremos aqui neste vídeo será Assassin's Creed, que a Ubisoft vem trabalhando nela desde 2007. E temos como um personagem aí, que eu não me recordo o nome direito, mas em breve eu irei colocar o nome dele, que faz uma viagem aí no tempo, através de uma máquina chamada Animus, para encontrar seu antepassado chamado Altair, que rouba aí um artefato histórico, que seria algo como um pedaço do Éden. E vamos dar mais prosseguimento para estar passando aí mais detalhes e mais informações sobre essa aclamada série. E o que tudo indica sobre a perspectiva dessa série é que esse Altair seja um membro da Ordem dos Cavaleiros e tenha roubado um artefato aí que pertence aos Templários, datado de 1191, seria a época de sua era aí, que ele tenha feito esse roubo. No segundo game da franquia, que data aí de 1476 a 1499, nós temos Ezio Fiorini, da Firenze, que se passa a história aí no Renascimento italiano,
e ele é um dos grandes entre as Ordens dos Assassinos, da linhagem das Ordens dos Assassinos. Vou dar mais detalhes importantes sobre ele ao decorrer do vídeo. E é o que se segue a perspectiva desse game. Tudo que ele tem que fazer é se evoluísse e tornasse cada dia um assassino melhor. Em Assassin's Brotherhood temos a segunda parte aí da trilogia do assassino italiano, onde Roma estaria dividido em 12 distritos aí e teria torres de comandos, todas elas comandadas pelos Borgias. Aí, a partir desse momento histórico da história, o Ezio se torna o chefe dos assassinos e muda sua perspectiva e sistema de jogo, ele podendo recrutar aí um exército inteiro de assassinos a qualquer momento que o ajude em tarefas e missões especiais. Em Assassin's Creed Revelations, que se passa em 1511, o Ezio Fiorenzi estaria atrás aí de segredos escondidos pelo Ataí e Massaf na Síria. Ele já teria aí uma idade superior aos jogos anteriores e também teria mais experiência de combate. Em Assassin's Creed 3, temos como protagonista o Connor, que é filho de um britânico como indígena e que aí acaba entrando num conflito com a tirania quando sua tribo é atacada por colonos brancos. Sabendo-se aí que Connor faz parte da tribo dos Morlocks, o quinto jogo se passa 30 anos na vida de Connor, onde há uma guerra entre a Ordem dos Cavaleiros e os Cavaleiros Templários, num período aí da América colonial. E o que eu gostaria também de informar é que os anos em que ocorre essa peleja é 1783, a partir desse momento. E um pouco antes disso, não sei ao certo, não consegui gravar esse fato. E é isso. It's not about need, Caroline. No Assassin's Creed 4 Black Flag, o personagem é obrigado a vasculhar aí as memórias de Edward Kenyon, que seria aí o avô de Cornel Kenyon e pai de Kenyon Hathaway. E isso te leva aos últimos lugares onde os fragmentos do pedaço do Éden poderiam estar escondidos. E a história se data de um pirata aí, que seria um pirata do século XVI ou XVII, se eu não me engano. Esse pedaço do Éden não seria algo qualquer aí nos games de Assassin's Creed. Ele seria uma pedra preciosa capaz de fazer as pessoas enxergar as coisas com outros olhos. E o jogo começa a toda velocidade. Assassin's Creed 4 Black Flag começa aí a toda velocidade, com um ataque acontecendo dentro do próprio navio do Edward Kenyon. Esse pedaço do Éden não seria algo qualquer aí nos games de Assassin's Creed. Ele seria uma pedra preciosa capaz de fazer as pessoas enxergar as coisas com outros olhos.
e o jogo começa a toda velocidade. Assassin's Creed 4 Black Flag começa aí a toda velocidade, com um ataque acontecendo dentro do próprio navio do Edward Kennan. Temos logo em seguida em subversão a todos os outros games Assassin's Rogue, que te coloca na pele de Sheikh Omak, que seria aí um pirata franco do tempo da guerra franco-indígena, e ele auxilia muito aí na perspectiva do game. Às vezes é difícil lembrar como era fácil viver. Assassin's Creed Até o mundo Unity mudar. te leva para a memória de Anion Dune, que Agora se o povo apaixona passa aí fome por nas ruas. uma E aqueles com força para templária, lutar são presos. que é filha de Ou ainda pior. adotivos, de pais adotivos, e ele foi um cavaleiro da ordem dos cavaleiros, A minha vida de que foi antes, criado aí seu pai era um por assassino. templários. O mundo que eu Só conhecia que também. quando seu pai acaba morrendo, um acaba se voltando contra o outro, para ver qual seria a facção mais forte que iria dominar a França. E como último game desta franquia temos Assassin's Creed Syndicate, que se passa aí durante a Revolução Industrial, quando a Ordem dos Templários foi completamente extinta e a Ordem dos Cavaleiros também. Aí o que acontece? A igreja neste tempo acaba perdendo força e nós somos protagonistas do Paul aí, se eu não me engano, e outra menina que seriam gêmeos. E tudo que eles querem é fazer uma reestruturação aí na Inglaterra, em Londres mais precisamente, para que tudo volte aos trilhos normais. Como quarta franquia de que falaremos aqui, falaremos de Hitman, onde seu primeiro capítulo é totalmente ambientado aí em Paris, se passa em Paris, e temos um protagonista que eu não sei bem o nome, careca aí, que seria um agente 47 especial, e ele tem como tarefa e missão acabar com todos os criminosos aí que rondam a área de Paris. Desse game temos o segundo capítulo ambientado em Sapienza, na Itália. O quarto capítulo seria ambientado aí em Marrakech. Também temos o quinto capítulo ambientado em Bangkok, contando eventos ocorridos depois de todos os outros games. O quinto capítulo aí a gente tem ambientação dele no Vale do Colorado, nos Estados Unidos mesmo, onde o nosso agente aí tem que executar 4 alvos, todos eles são combatentes e militares de guerra, e não é uma tarefa muito fácil, é uma tarefa bem difícil aí em todo o game, que leva algumas horas para serem concluídas. Enfim. Sobre todo o sexto e último capítulo que se segue essa série, a gente não tem informação, pois eu só tenho jogado aí os 5 primeiros capítulos de Hitman. Não tenho muita informação sobre o sexto, nem sei na realidade para que console o sexto capítulo tenha saído aí, porque embora que ele tenha saído cedo ou tarde, eu não tive a oportunidade de jogá-lo ainda, mas quando tiver, estarei fazendo um vídeo ou fazendo uma gameplay sobre, ou contando em mais detalhes aí este sexto capítulo, para que vocês fiquem sabendo. Então vamos lá, o nosso quinto e último jogo dessa primeira
dessa primeira parte de franquias que falaremos em nosso ranking. Ô, Switch. E aí, Switch, o que manda? É a mamãe, cara. Ela morreu, mano. Agora falaremos aí de GTA, sendo mais conhecido GTA Sanders, apesar de o game ter 15 títulos aí depois, subsequentes. Saiu alguns títulos aí em 2D, também já lá no comecinho de GTA. E temos como protagonista Cal Johnson aí, que faz missões como formas de acordo para levar a sua cara de todos os crimes cometidos lá na cadeia pelo tempo que se passou. E eu fico com isso, Hernandes. É minha isso. Grana, mano, minha grana. Estou finalizando aqui a primeira parte do vídeo. Quem não for inscrito aí, peço que se inscreva no canal, já deixa seu like, comentário aí no vídeo. Me acompanhe pelas redes sociais para estar sempre sabendo quando saem novos vídeos. E um forte abraço nos guerreiros e até o próximo vídeo.